O poder das soft skills. Esse é o tema da live de hoje. Meu convidado é o Diogo Pereira. Ele é coach vocacional e analista de perfil comportamental. Vou colocar o tema aqui para vocês já irem se situando a respeito, quem for chegando. Eu expresso aqui a minha gratidão a todos que têm acompanhado esse trabalho, se permitindo ao desenvolvimento pessoal e profissional. E você pode ir mais fundo indo no link disponível na minha bio e se inscrevendo no meu canal. Lá você vai encontrar informações, orientações, conhecimentos a alcançar a sua vida de maneira sistêmica. Nas 11 áreas você pode se alcançar a plenitude e a cada dia você pode se desenvolver, se aprimorar, buscar aperfeiçoamento. Desde já eu lhe agradeço. O nosso convidado está entre nós. Bem-vindos, Lauro, Samir, todos são bem-vindos. Vou convidar aqui o Diogo. Olá, Pronto, Diogo! Tudo bem? tudo ótimo. Como é que tá, meu amigo? Prazer em te reencontrar. Eu estou ótimo, estou bem, feliz por saber que tu estás bem também. Maravilha, né? Principalmente nesse momento cheio de desafios, cheio de novas É verdade, possibilidades, né? é verdade. E diante desses desafios, as pessoas podem se permitir ao autoconhecimento. É a minha chamada aqui sempre para elas se desenvolverem pessoal e profissionalmente. E essa é uma temática, falar de soft skills, muitas pessoas não sabem o que é isso e também não sabem o que são as hard skills, elas não sabem diferenciar, algumas não têm nem noção do que significa. E essa live é muito importante porque é uma prestação de serviço e as pessoas vão poder buscar mais aprofundamento no que diz respeito àquilo que é qualificável, que é facilmente qualificável, que é no caso das soft skills, elas não estão ali, elas não aparecem no currículo. Tem pessoas que colocam, às vezes, para deixar o currículo mais incrementado. No entanto, o que aparece naquele currículo vitae que as pessoas costumam apresentar são as hard skills, as certificações, as qualificações, técnicas, experiências, enfim, objetivo profissional. Já da parte das soft skills, aparecem essas aptidões mentais, emocionais, sociais, e aí está o desafio, porque uma das, que é a tônica, é da inteligência emocional, entre outras, né? Que é a criatividade, tem empatia, a flexibilidade, a autogestão, enfim, tem pensamento crítico, entre outras. E eu vou passar a palavra para ti, desde já agradeço a todos que estão aqui apreciando esse conteúdo. Diogo, bem-vindo. E eu fiz a apresentação dele, mas vou fazer novamente. Ele é coach vocacional e analista de perfil comportamental. Eu tive poucos encontros com o Diogo, mas ele é essa pessoa assim, bem alegre, é um cara fitness. Eu sempre gosto de tecer isso a respeito dos meus convidados, de que são pessoas gigantes e simples também, acessíveis. Então, Diogo, seja bem-vindo. E o que que são essas soft skills? E como que elas influenciam, qual a importância delas no nosso dia a dia, principalmente no contexto profissional? Vamos lá, meu amigo. A tua fala aí introdutória foi fantástica, apresentou bem aí a gama, né? A amplitude dessas habilidades. E desde já eu apresento a tradução, né? Embora o nome seja bonito, né? A tradução ela é bem mais simples, né? Que quando a gente fala em hard skills, soft skills, eu ainda trago mais duas nomenclaturas, a upskill e reskilling, né? Que elas vêm tomando conta e vêm sendo enfatizadas cada vez mais. Da raiz, né? Da raiz das skills, traduzindo, skills são habilidades, né?
quais são as tuas habilidades? Quais são as tuas habilidades comportamentais, técnicas? O que que está no seu currículo? O que que está fora do seu currículo? Né? Então, quando a gente fala em skill, a gente fala em habilidade, né? E tem uma palavra que vem também ganhando corpo, né? Skilling, né? Que é hábil, hábil. Então, você tem habilidades e você tem aspectos hábil, o tão quanto você é bom naquilo que você faz. Então, vamos lá. Eu começo logo com a pergunta. Charles, tu joga bola, Charles? Não. Não joga bola. Bola no Não. sentido de futebol, futsal e os primos desses esportes. Não, não jogo não. Jogo Mas tu sabe vôlei. jogar tu sabe jogar futebol, né? Tu sabe pegar a bola, fazer um passe. Se o gol tiver aberto, tu faz esse gol, não faz? Se tiver aberto, eu faço. Eu não piso na bola, não. Perfeito. Então aí eu já começo, porque na educação física nós temos essa grande amplitude. Ou seja, você vê alunos que ele tem habilidade. Ele sabe jogar vôlei, ele sabe jogar futebol, ele sabe jogar handball. Mas nós temos a skilling, que é hábil. O tão quanto você é hábil. E aí, nesse hábil, eu me junto com você. Eu tô ali, ó, coladinho no futebol. Se me jogar no meio, eu faço passe, mas não fico esticando muito, não, porque eu não tenho muito habilidade. É um conhecimento que eu tenho, é uma habilidade que eu tenho, mas eu não sou hábil, eu não sou expert. Agora, esse mesmo exemplo, eu arrocho, eu incremento, que é o upskilling, que é o aprimoramento. E nesse aprimoramento eu trago o tão quanto você vai desenvolver a sua expertise, a sua habilidade naquilo que você faz. E meu amigo Charles, nesse ponto tem muita gente que falha. Muita gente que falha. Por quê? As pessoas querem aquele coach, as pessoas querem aquele jogador de futebol, as pessoas querem aquele advogado que não só tem habilidade, mas ele seja expert. E a expertise é ligada a upskill. E essa upskill eu alavanco tanto na soft skill quanto na hard skill. E por aí eu dou um ponto. E nesse ponto aqui, eu dou um passo atrás. Então a primeira coisa, vamos lá. Soft skill, hard skill. Soft skill são as habilidades comportamentais. As hard skills são as habilidades técnicas. Ou seja, você entrou no seu curso superior de enfermagem, de farmácia, de direito, você está desenvolvendo a sua hard skill. São as com suas competências técnicas. Concomitantemente, você deve desenvolver as suas soft skills, que são suas competências comportamentais. Então vamos lá. Eu tenho um enfermeiro que ele tem a hard skill, a competência técnica. Ele fez todo o curso superior, ele faz todos os procedimentos da enfermagem. E eu tenho o mesmo enfermeiro que tem essa competência técnica, que é a hard skill, ele vai ter que desenvolver a soft skill. As soft skills são as competências comportamentais. Então, ele vai ter que ser empático, ele vai ter que ser atencioso, ele vai ter que ser líder, ele vai ter que saber ouvir. E ouvir é uma habilidade, ouvir de forma ativa, né? Escuta ativa. Então, essas são as competências comportamentais. E aí, junto com as soft skills, as hard skills, que são as competências técnicas, com as soft skills, que são as competências comportamentais, eu tenho que andar junto com mais duas, que é a upskill, que é o aprimoramento, e a reskilling, que é o reaproveitamento, é uma nova abordagem, uma nova técnica que ele vai aprender. Aí eu vou lá, vamos detalhar? Jogador de futebol, que eu não me incluo e o Charles não se inclui. Esse jogador de futebol, ele vai treinar o mesmo chute de diversos ângulos, de diversas velocidades, fazendo ângulo, curvas, tendo maior velocidade e aceleração, tendo maior precisão no passe, no acerto. Então, o jogador de futebol, ele vai treinar o mesmo chute
que eu faço, que o Charles faz. Só que ele vai passar por um novo nível de precisão, um novo nível de habilidade, um novo nível de intensidade. Então, por exemplo, se me pedir para fazer as mesmas habilidades que o Neymar faz, eu vou fazer. Eu vou fazer. Só que eu não vou conseguir fazer na mesma velocidade, com a mesma habilidade, com a mesma precisão. Eu não vou conseguir fazer de diversas formas, em diferentes ângulos, em diversas regiões do mundo. Quer dizer, o upskill, que é essa habilidade acima, essa expertise, ele já está na nossa frente muito. E é isso que vai começar também a diferenciar os grandes profissionais. Porque essa upskill, que é essa habilidade a mais, é na hard skill e é na soft skill. Ele vai ter que achar, o enfermeiro vai ter que achar a veia com maior precisão, com maior velocidade. Ele vai ter que ouvir e perceber na fala da pessoa, no tom da pele, respiração, características, sintomas. A percepção dele em empatia comportamental vai desenvolver. Quer dizer, ele tem a técnica e ele tem o comportamento. Só que ele vai desenvolver essas duas habilidades para um próximo nível, para um próximo patamar. E aí eu venho com a reskilling, que é a requalificação. Meu amigo, o Fórum Econômico Mundial está trazendo vários dados importantes para a gente. E o mais assustador é que a cada 5 anos, 5 anos, eu tenho uma reviravolta em todas as características de uma profissão. Ou seja, o profissional que já se formou agora, praticamente em 5 anos, eu tenho novas disciplinas, com uma nova abordagem, com novos conhecimentos, com novos artigos. Eu tenho praticamente uma reviravolta. Tem áreas profissionais que existem hoje, daqui a 5, 10 anos não vão existir mais. E eu preciso do quê? Reskilling, que é a requalificação. Então vou continuar estudando, vou continuar me aprimorando. Meu amigo Charles é coach, master coach. Vai continuar comprando livro, vai continuar fazendo curso, vai continuar se aprimorando. As técnicas, as habilidades que ele já tem, ele vai continuar lapidando para continuar o quê? Evoluindo, continuar crescendo. Meu amigo, tu sabe que tu já percebeu que eu vou colocando um conceito atrás do outro, eu vou emendando aqui, vou trazendo, mas estamos juntos aqui. Vem somando comigo, Com vem colocando certeza. comigo e vem trazendo aí seus grandes exemplos aí. Eu vou associando as falas, eu tenho aprendido bastante aqui nessas lives, o tempo de cada convidado, e eu percebo que tu tens esse cuidado, vai articulando as ideias, e aí eu percebo o momento exato para fazer a contribuição. Eu vou logo adiantar, que eu percebo, Diogo, é o seguinte, as pessoas estão começando, aquelas que querem ir mais fundo e passar da zona superficial, essa zona rasa, de achar que elas têm que ir para o local de trabalho, desenvolver ali determinadas atividades e voltar para casa e acabou. Mas as pessoas que querem ascender, que querem fazer um trabalho excelente, que querem subir mais um nível e mais um nível, elas se permitem conhecer temáticas como essa. Porque em relação às hard skills, muitas pessoas, durante muitos anos, ainda têm um conceito, e isso muito impregnado na atitude profissional delas. A atuação, o desempenho, a performance dessas pessoas está muito voltada à quantidade, sempre à quantidade. No entanto, elas sentem que não é só isso, elas têm problemas de relacionamento, elas não conseguem gerir bem o tempo que tem para desempenhar uma demanda, para se organizar, alcançar, atingir as metas, por exemplo. Cada profissão tem as especificidades. E quando alguém se permite a esse tipo de conceito,
E a aplicabilidade das soft skills, indo para além das hard, porque eu acho que as hard skills, elas estão muito óbvias e Sim, gera número, muitos certificados na parede ou por aí publicados. Então, dá-se uma sensação de que está tudo pronto. Eu terminei esse curso, então estou preparado. Não necessariamente, porque lá tem outras pessoas, tem o tempo, tem as metas, tem a cultura organizacional, tem o clima organizacional da instituição. E aí as sim. pessoas que se dedicam a entender mais sobre as soft skills, elas vão ter mais habilidades nesse relacionamento com os outros, consigo, no desempenho das funções e terão mais êxito, terão mais sucesso profissional. Exatamente. O Fórum Econômico Mundial, eu falei aqui, eu enfatizei, o Fórum Econômico Mundial é um momento em que diversas nações, diversas organizações, diversas universidades, grandes empresas, elas trazem para o Fórum Econômico Mundial diversos estudos, diversas pesquisas. Trazendo o quê? O que eles querem no Fórum Econômico Mundial? Eles querem saber a necessidade econômica profissional no presente, para um futuro próximo e um futuro de médio a longo prazo. Eles fazem perspectivas de 10, 20 anos à frente, levantando quais são as necessidades das empresas hoje. O que os estudos das universidades e a pegada das empresas eles trouxeram para o mundo. Por exemplo, você vê grandes empresas como Google, a Apple, Samsung, Microsoft, empresas que ganham o mundo, têm sucursais, franquias em todo o mundo. Em todos os lugares eles percebem necessidades profissionais. Eles vão percebendo o que cada área de conhecimento, cada nação está exigindo dos profissionais. E o que cabe? As universidades, escolas e nações fazerem um preparo técnico justamente para atingir essa demanda. Por volta da década de 50, nós tínhamos uma formação muito intensa na área da diplomacia. Então, quem ia fazer para diplomata, eles passavam por um grande crivo. E esse grande crivo era história, tinha que falar fluentemente 2, 3 línguas, economia, legislação, quer dizer, uma grande área de conhecimento. Tudo ligada às hard skills. As hard skills. E uma das candidatas a diplomata, uma mulher, ela conseguiu resolver um grande problema de conflito regional com conversa, articulação, empatia, liderança, escuta ativa, negociação, articulação, estratégia. Ela conseguiu resolver um problema dando atenção às soft skills, às competências comportamentais dela. Quando a estrutura americana viu como ela resolveu esse problema, perceberam que a exigência dos novos diplomatas tinha que ser mudada, tinha que ser incrementada. Então, os conhecimentos técnicos de economia, finanças, línguas, legislação, matemática, estatística, todas essas áreas, elas tinham que continuar, mas eles tinham que passar por um novo treinamento, por uma nova perspectiva. Então, esse momento foi um grande ponto de curva para se perceber as necessidades das soft skills. E aí, Charles, você, eu, que nós estudamos, nós pesquisamos, nós buscamos desenvolver essas soft skills, nós percebemos o quê? Que falta o desenvolvimento, o ensinar, o aprimorar dessas habilidades dentro das escolas e dentro das universidades. Meu amigo, eu fiquei muito feliz quando eu vi que a MIT, Massachusetts Institute of Technology, a grande MIT americana, que é a grande universidade do mundo na área das exatas, ela começou a colocar como pré-requisito
de seleção, avaliações na área de desenvolvimento pessoal, na área das habilidades comportamentais. Aí quando o MIT colocou Oxford, Cambridge, Harvard, Princeton, outras grandes universidades, epa, detalhe, todas essas universidades que eu estou falando, elas estão entre as 10 melhores do mundo há décadas. Elas estão entre as 10 melhores do mundo há décadas. A Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez grandes desenvolvimentos na área da pesquisa das soft skills. E eles perceberam, Charles, uma porcentagem imensa do sucesso profissional, em torno de 80% a 85% do teu sucesso profissional é ligada às soft skills. É ligada às tuas competências comportamentais. Se você tem competências comportamentais, determinação, resiliência, o novo conceito agora trazido por Nassim Taleb, né? Antifrágil, nossa, é questão de tempo. Você vai ter sucesso. Aí vem a pergunta, que para mim é o grande desafio. Em sua área profissional, quais são as hards e quais são as soft skills exigidas? Essa que é a grande pergunta. Se eu sou um político, se eu sou um enfermeiro, se eu sou um advogado, se eu sou um coach, se eu sou um digital influencer, um youtuber, quais são as hard skills e quais são as soft skills que eu preciso desenvolver para entrar no mercado, dominar esse mercado e crescer nesse mercado? Essa que é a grande pergunta. Porque o Fórum Econômico Mundial, ao mesmo tempo que ele jogou luz, você sabe, né, que quando tem uma luz muito intensa, eu também formo uma sombra intensa também, né? Quando eu ilumino muito, tem algumas partes que ficam bem escuras pela intensidade. E essa é a grande questão. Quando eles lançaram as mais de 100 habilidades comportamentais, ele colocou essa pergunta. E aí? Dentre essas mais de 100 habilidades comportamentais, quais que eu tenho que desenvolver agora? Quais que eu tenho que desenvolver no futuro? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão hoje, praticamente na área profissional, na sua atuação profissional. O que me impressiona, Diogo, é que as pessoas não se conhecem. Se for perguntar para elas assim, defina 3 pontos fortes seus e 3 a desenvolver, 3 a melhorar. Elas não sabem dizer, talvez elas saibam dizer o que elas consideram de fraquezas ou pontos fracos. Eu prefiro falar de pontos a desenvolver. Mas na hora de falar a respeito dos pontos fortes, não sabem. Ou então magnificam de tal forma que fica algo que parece que é surreal, parece até que é mentira. Porque não tem a ver, não corrobora o que é dito, por exemplo, em uma entrevista, com o dia a dia no local de trabalho. Então, por exemplo, se for perguntar, você falar de pontos fortes, né? Um soft skill que você tenha. A comunicação. É comunicação. Sim. Só que eu tenho que dizer a que fins é essa comunicação. Essa comunicação, ela é uma comunicação agregadora? É uma comunicação assertiva? É uma comunicação que encoraja as outras pessoas? Eu tenho essa habilidade de me comunicar e eu faço isso bem para corrigir, para admoestar alguém? Para Exato. apresentar os processos. Então, é entrar e especificar isso naquele contexto. E é como tu disseste, de acordo com a função, tem algumas que vão ficar em destaque em detrimento de outras. No entanto, todas são necessárias. Porque, por exemplo, um youtuber. O youtuber, ele tem que ter essa comunicação, tem que ter a autogestão, porque lógico, ele tem que se organizar também, a autogestão do tempo, porque ele vai fazer o roteiro, tem um tempo X para ele fazer o vídeo. Mas vamos supor que ele seja reconhecido e tal, e chamado para não uma conferência, não é isso que eu quero dizer, para um evento, onde ele vai ter que lidar com várias pessoas, dar autógrafo e tal. Se ele não tem inteligência emocional, e se naquele dia aconteceu algo com ele que ele não gostou, ou uma água que ele pediu ainda não veio, ele vai fazer o quê? Dar um piti lá? Dizer, cadê minha água? Eu não vou.
dê um autógrafo mais se não vierem trazer minha água. Então se torna feio. E ele compromete todo aquele trabalho do roteiro, da edição dos vídeos e tal, por conta de uma atitude que, pessoalmente, foi uma demonstração de uma inteligência emocional baixa, do autocontrole muito baixo. Porque somos capazes, o que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: nós somos capazes de desenvolver a disciplina. Lógico que, como tu falaste, tem pessoas que sentem isso como mais desafiador do que outras. E tem algumas habilidades que nós podemos desenvolver. Talvez eu não consiga nunca, assim como tu, a gente não consiga jogar como o Messi, como o Neymar, como o Cristiano Ronaldo. A gente não Exatamente. consiga. No entanto, e se fala em relação à desenvoltura, a performance deles é muito alta. No entanto, se for para, vamos colocar o Messi, que não sei, né, mas pelo que se vê, ele seja mais introvertido. Nem sei dizer se ele é tímido, talvez não. Mas ele gosta de ficar mais sozinho, mais na dele. Ele não é muito de holofotes. Para Isso. fazer uma live assim, começar a falar a respeito, mesmo que seja de futebol. Talvez ele não vai se sentir muito confortável, vai fazer, mas não vai se sentir muito confortável. Então é importante Exatamente. as pessoas se conhecerem, elas olharem para dentro e investirem no autoconhecimento, para poderem falar com propriedade, com segurança, confiança, a respeito do que elas podem fazer, do que não podem, do que pode desenvolver. E dentro do próprio futebol, eu trago um exemplo que eu gosto muito, que é do Ronaldo Fenômeno. Quem acompanhou durante a jornada dele, eu não sou um fã do futebol, enfatizo isso, eu não sou um grande fã de futebol, porém, eu acompanho diversas partes, diversos trechos que chamam muito a atenção. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele passou, o Ronaldo Fenômeno, né? Ele passou por muito tempo com uma lesão no joelho. Charles, ele foi o único jogador de futebol que passou tanto tempo afastado. E o valor de passe dele só aumentava. Ele continuou ganhando dinheiro sem fazer um gol, sem chutar uma bola. Por quê? Logo no início da carreira dele, que ele foi crescendo, ele foi para a Europa, ele percebeu que ele tinha algumas habilidades, outras ele não tinha. Dentro dessas que ele não tinha, ele sabia que ele tinha que desenvolver algumas e outras ele tinha que delegar, passar para outras pessoas. Dentro da grande competência dele como jogador de futebol, ele tem diversas incompetências fora do futebol. E dentro dessas incompetências, eu tenho que me perguntar: o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que desenvolver e o que eu tenho que delegar, o que eu tenho que controlar. Como assim? Eu não sou formado em medicina. Eu não tenho como simplesmente sentir alguma coisa e começar a pesquisar em livros, em artigos. Não dá. Eu vou ao médico, a um especialista. Eu vou delegar a ele essa função. E assim nós vamos dividindo entre as minhas competências e as minhas incompetências. Porém, o meu crescimento necessita de uma previsão, de uma visão no futuro. E essa visão no futuro é enxergar quais são as necessidades que eu vou precisar. E dentro dessas necessidades, eu tenho que me perguntar o que eu vou começar a desenvolver agora, para dar tempo de crescer. Hoje eu cheguei até um pouco atrasado aqui na nossa live, porque eu estava dando aula na faculdade. Eu estou com uma turma, essa turma está finalizando praticamente esse ano. Só que dentro dessa turma, chegou um aluno que, por adversidades, ele teve que trancar a faculdade há uns anos atrás e ele voltou agora. E durante a conversa, lá durante a aula, ele enfatizou: olha, turma, vocês estão pegando a melhor versão do professor Diogo. Porque um aluno lá chegou para o professor: eu já estou indo, se você for, eu te reprovo. Porque precisava assinar uma frequência, precisava lá tirar foto. Mas claro que eu falei brincando, né? Eu falei brincando, e Eu ele sei. entendeu e ele ficou lá. Porém,
Anos atrás, esse mesmo aluno falou, e eu falei, o professor reprovaria mesmo. Sem empatia, sem escuta, sem muita atenção. Eu simplesmente cortaria, passaria, acabou. Eu mandaria um aluno sair do tatame tranquilamente, sem um remorso. Hoje não. Hoje eu ouço, eu tento mediar, eu tento negociar e eu tento chegar ali num comum. Pronto, aí nós vamos resolver, nós vamos avançar. E ele enfatizou isso mais umas 2 ou 3 vezes. Porque por ele ter saído da faculdade, foi por algumas dificuldades que ele passou, e eu simplesmente, quando eu olhei, conversei com ele, olha, vai ter aula prática. Ele, professor, não posso ir. Vai ter algum problema? Eu, não, problema nenhum, só para ti, que vai reprovar. Aí ele, professor, mas eu vou reprovar mesmo? Eu, sim, porque é pré-requisito fazer a aula e você tem que estar lá presente. Aí eu reprovei ele em umas 2 disciplinas. Quer dizer, eu fiz o meu dever funcional, eu fiz da forma correta, eu fiz seguindo a norma, conforme é pedido, conforme é solicitado. Porém, hoje, eu coloco de uma outra maneira. Eu tenho uma regra, eu tenho uma necessidade. Porém, nós estamos passando por uma pandemia. E é necessário flexibilizar. Tem alunos pagando a faculdade, indo para a faculdade com muita dificuldade. Porque perdeu o emprego, porque teve perdas na família. Então todos estamos com diversos desafios. Cabe a mim usar das soft skills para flexibilizar isso, entender isso. Mas, Charles, tu falou uma coisa que eu acho que é o ponto forte. O se conhecer. Saber seus pontos fortes, saber seus pontos fracos, saber o que você precisa desenvolver. E o detalhe, saber aquilo que tu vai jogar no lixo, vai se livrar. Não é mais útil, não interessa mais, não te serve mais. Se livra disso, se livra disso. Aprende outra, dá espaço para aprender outras habilidades. Tu te lembra daquela clássica, eu acho que você estava comigo no curso, que ele fala sobre a alegoria da caverna, de Platão. Perfeito? Lembro. Lembra? Meu amigo, nós temos quanto tempo? Só para mim ver aqui como é que eu articulo A ainda. gente tem meia hora. Tá tranquilo. Tá tranquilo demais, né? Estamos com meia hora, temos meia hora. Até uma hora. Às vezes flui um pouco mais, mas vamos desenvolver aqui com liberdade. Perfeito. Então, eu trago aí a alegoria da caverna, né? Que é de Platão. A alegoria da caverna, na verdade, Platão, ela é referenciada a Platão, porém, foi um conto de Sócrates, né? E o Platão reverencia, ele registra isso, né? Então, para mim, a alegoria da caverna, ela é que, de forma nítida, ensina hoje a realidade. Como é que começa a alegoria da caverna? Existiam diversos escravos acorrentados dentro de uma caverna. Tinham escravos que geravam filhos, e esses filhos, desde o nascimento, já eram escravos. Eles viviam também naquela mesma realidade, no fundo de uma caverna e acorrentados. Essas crianças iam crescendo, 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 e a única realidade que eles viam era a caverna. Escura, úmida, às vezes quente, com pouca luminosidade, com várias necessidades. É simples. Se deduz simplesmente. Não tem banheiro, não tem local adequado para refeição, não tinha uma boa alimentação. E a única coisa que eles viam era uma luz refletida lá na entrada da caverna. Então essa luz que batia no fundo da caverna, eles enxergavam o que passava lá fora da caverna. Pessoas andando, quando o sol batia, eles viam a sombra no fundo da parede. Árvores, animais passando, pessoas conversando, animais, cavalos relinchando. Eles só ouviam e viam a sombra. Eles ouviam o som, mas só viam a sombra. Então, quando passava
uma pessoa sobre um cavalo conversando, eles imaginavam que era um outro objeto, era um outro ser. Era um ser à parte. Por quê? Eles só enxergavam a sombra. E o tempo ia passando e a única coisa que eles viam era a sombra e um som distante. Só que um dos escravos ele resolve fugir. Ele consegue se desprender daquelas correntes e ele vai para fora. Ele vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando e vai percebendo aquela luminosidade forte e vai ficando cada vez mais intensa. Tão intensa que os olhos dele, não acostumados, ele fecha os olhos, se encolhe. Então, com o tempo, os olhos dele vão se adaptando à luminosidade do sol e ele vai conseguindo enxergar algumas coisas mais à frente. E ele fica espantado ao olhar uma árvore, ao olhar um cavalo, ao olhar outros seres humanos com uma vestimenta completamente diferente. O ar, o cheiro era completamente diferente lá fora. Ele pegou uma fruta fresca e comeu. Ele pegou no tronco da árvore. Ele passou perto de um cavalo. Ele conversou com outras pessoas e ele foi andando, ele foi descobrindo aquele novo mundo para ele. Lembrem, desde pequeno ele estava lá no fundo da caverna. A realidade dele era só a caverna. Quando ele foi para fora, ele foi começar a conhecer o mundo. E ele começou a andar, andar. Só que o cabelo grande, barba grande, fedendo, desnutrido, desidratado. Ele começou a viver o mundo. Começou a beber água em abundância, tomar banhos em rios, se alimentar bem. Viu que tinha diversos outros tipos de trabalho que ele poderia trabalhar. Isso foi mudando ele. E ele foi conhecendo o mundo. Só que ele se perguntou, não, peraí, eu tenho que voltar para a caverna e avisar os meus amigos que fora daquela caverna existe uma grande realidade, existe um grande mundo. E quando ele voltou para a caverna, ele começou a falar para os amigos. Olha, lá fora é assim, lá fora é assado, lá tem várias oportunidades, tem muita luz, é cheiroso, você pode tomar, tem água em abundância, tem muita comida, tem outros tipos de trabalho. Os amigos não acreditaram nele. Os amigos não acreditaram nele. Começaram a dizer que ele era louco, que tudo que ele estava falando era mentira, era invenção, que lá fora não existia isso tudo. Lá fora era frio, lá fora era inseguro, lá fora era agressivo. E ele continuou insistindo, não, vamos largar essas correntes, vamos para o mundo lá fora. Existe uma grande oportunidade para todos vocês, vamos. E gerou um conflito. E esse conflito levou à morte dele. Meu amigo, essa é a realidade que nós vivemos. Cada pessoa dentro de uma caixinha, dentro de uma formação, dentro de uma possibilidade, e só vai ter capacidade de enxergar além, de ver além, quem for além. Ler outros livros, viajar, conhecer outras realidades. Charles, só para te ter ideia, quando eu estava fazendo intercâmbio na Inglaterra, eu sentei um momento lá para conversar. Aí tinha alemão, tinha chinês, tinha coreano, tinha árabe, tinha francês, tinha espanhol, e a gente lá estava conversando, batendo papo. Em um determinado momento, eu comecei a falar do Brasil e dos assaltos no Brasil. Charles, eles ficaram assim, ó, de boca aberta. Eles ficaram assim espantados. E eu falando daqui dos roubos, dos assaltos, dos assassinatos aqui no Brasil, eles assim. Aí um olhou para o outro, sacudia a cabeça. Eles não estavam acreditando no que eu estava falando. Não estavam acreditando no que eu estava falando. E eu puxei essa história justamente comparando algumas realidades. Eu peguei o jornal em inglês no dia anterior e estava lendo o jornal em inglês. Charles, uma mulher, no dia anterior, estava tendo o rebuliço de um caso que tinha acontecido com uma mulher.
ela foi agredida e jogada do segundo piso. Ela foi agredida e jogada do segundo piso. Ela foi socorrida, levaram. Não sei se ela sobreviveu ou não. Charles, essa agressão a essa mulher ganhou tanta repercussão, os parlamentares estavam exigindo do primeiro-ministro inglês atitudes. A polícia estava sendo cobrada porque eles tinham que saber quem tinha sido esse agressor. O agressor. Não estavam falando de assassinato. O agressor. Quer dizer, eles dão importância a pequenas coisas que aqui no Brasil é corriqueiro e você não vê resolução. E quando eu trouxe essa realidade para cá, para o Brasil, o pessoal disse assim, acho que o Diogo está exagerando. Porque uma agressão dá esse rebuliço inteiro num país? Não é possível. Porque aqui o pessoal mata, rouba, anda na rua, sabe quem foi e ainda fica livre. Ao ir para fora, eu descobri uma outra realidade, um outro mundo, uma nova perspectiva. E eu trago isso para mim. Eu faço o possível para viajar, para descobrir. Quando eu não posso viajar fisicamente, eu viajo e faço meus intercâmbios, comprando novos livros, fazendo novos cursos, conversando com pessoas como você, Charles, para a gente desenvolver novas ideias, ter uma nova visão, ter uma nova perspectiva. Pronto, aí isso me abre os olhos, isso me faz enxergar de uma outra maneira. E Charles, isso que nós estamos conversando, em um momento muito distante, numa aula minha eu dei. E um aluno, não, 3 alunos chegaram e disseram assim, não, professor, isso aí acho que não é tão importante não. Eu acho que isso aí não tem relevância não. Só que eu continuei conversando, continuei passando. Só que com o tempo, eles mesmos disseram, ah, professor, a gente passou a entender agora. De fato. Verdade. Quer dizer, a partir de um primeiro momento, de uma primeira apresentação, em tudo praticamente, se tem um choque entre o mundo da caverna e o mundo exterior, o mundo fora da caverna. Tenho certeza que tem coisas que você não tem noção que existem, Charles. Eu também tenho coisas que eu não tenho noção, não tenho domínio. Só que cabe a mim estudar, pesquisar, aprimorar, ver, entender, ir além para poder passar a enxergar fora da caverna. Não é não, meu amigo? É verdade. É traço das pessoas excelentes. Fazem sempre mais, fazem além, querem fazer o que é certo, independente se tem alguém olhando ou não, aplaudindo ou não, reconhecendo, dando tapinha nas costas. Elas querem fazer o que é certo porque é certo. E fazem isso, sentem paz, caminham na plenitude, elas desfrutam de uma vida diferente. E por vezes são tentadas a fazer comparações. Então, por exemplo, eu tenho a habilidade de me comunicar, mas eu já, para mim, considero mais desafiador ter uma atitude empática, por exemplo. Não é tanto o meu caso, mas vou colocar aqui como exemplo. E, por vezes, eu posso me sentir superior ao outro e ter uma autogestão joia quanto ao tempo de trabalho. Ah, mas eu falo, eu apareço diante das pessoas, eu estou diante de plateias. Só que isso não quer dizer que eu seja mais produtivo, eu tenha melhores resultados. Eu estou num auto-engano e essa zona é totalmente limitante e fazendo assim eu não me permito ter avanço, eu não me permito ter progresso. E eu fico estagnado, realmente é isso, é estagnado, achando que eu já estou pronto, eu já tenho várias qualificações e titulações e certificados, e isso vai cobrir essas outras habilidades que eu tenho que desenvolver, de cunho social, de cunho emocional, a forma
de lidar com as outras pessoas, o meu pensamento. Eu realmente acredito nisso, Diogo. Onde a mente vai, o homem a segue. É assim como o homem pensa, assim ele é. Eu realmente acredito nisso. Os nossos pensamentos já é um ponto de partida. Se eu penso que eu não posso, que eu não vou conseguir entender o que são soft skills, por exemplo, pronto, isso aí já bloqueou, já era. Sim, Mas se eu me permito, se eu me abro ao conhecimento, e isso demanda esforço, diligência, disciplina, autocontrole, demanda humildade também, porque para aprender, que é o aprender, que também é uma soft skill, para eu ter essa atitude empática, eu tenho que ouvir. E é como tu disseste, é uma escuta ativa, não é despretensiosa. Não é se sentar, eu vou me inscrever nesse seminário, nessa conferência, congresso, simpósio, porque eu vou ser aqui ouvinte. No entanto, eu tenho que ter uma escuta ativa, fazer as minhas anotações, me questionar sinceramente e saber, eu sou criativo, o quanto que eu sou criativo? O quanto que eu sou comunicativo, empático? O quanto que eu sei gerir meu tempo? O quanto que eu identifico e reconheço as minhas emoções e também as do outro, para eu desenvolver essa habilidade interpessoal. No entanto, eu tenho que saber o que tem aqui. Então, a intrapessoal. Meu pensamento crítico. É o que eu penso sobre pensamento crítico? É só fazer inferências a respeito do trabalho dos outros, em uma perspectiva perfeccionista, ou que tem que me agradar, ou é um pensamento crítico que eu acrescento, eu dou feedbacks. Eu não digo que é crítica construtiva, apesar de eu não tenho uma aversão, mas muitas vezes as pessoas usam isso, elas incidem no ponto que elas consideram errado, que às vezes nem é. Às vezes é só uma questão de perspectiva, de ponto de vista, só que elas não dão instrumentos, meios, alternativas e direcionamentos, soluções para aquela pessoa, para que ela possa sair daquele nível e ascender. E é exato. isso que me preocupa. Isso tem muito, às vezes os líderes mesmo, os gestores, não sabem a respeito dessas coisas. Então a empresa não avança. As empresas, as universidades, as escolas, falaste bem, eu iria aplaudir de pé, porque nas escolas tem ali um livro, tem um conteúdo XY, que, vamos falar de inteligência emocional. No entanto, tem que ser na prática, é fazendo outras coisas e saber como eles lidam, se eles têm a mentalidade de grupo, de equipe ou de time, por exemplo. É Sim, saber como ele vai se reportar num debate, como é que ele se direciona ao outro, o tom de voz, a linguagem argumentação, corporal, exatamente os argumentos. exatamente. Charles, assim, esse assunto que nós estamos abordando, ele é imenso, imenso, É, né? E eu quero pegar um gancho em algumas partes das tuas falas, né? Que eu acho muito importante, né? Quando eu digo que eu sou capaz, eu sou incapaz, as pessoas confundem entre identificar isso com o teu ser e confundem com o seu fazer. Como assim? Quando eu digo para você que eu sou capaz ou sou incapaz, eu tenho que me referir a um ponto específico. E quando eu digo isso, eu trago para uma realidade presente. Mas eu não posso entender isso e eu não posso passar essa comunicação para minha mente como se isso fosse o meu ser, a minha identidade. Então, como exemplo, eu falo para os meus alunos, principalmente no exemplo das artes marciais. Eu sou faixa preta em algumas artes marciais e os alunos esquecem que eu fui faixa branca. Dentro da minha capacidade hoje como faixa preta, há anos atrás eu era incapaz e eu era faixa branca. Então, quando você começa uma arte marcial, você começa ela na faixa branca. Você percebe que você não sabe muita coisa.
Só que quando você coloca o seu kimono e coloca a sua faixa branca e começa a treinar, desenvolver as suas habilidades, você tem uma visão clara, nítida, que ali tem um faixa amarela, ali tem um faixa verde, ali tem um faixa roxa, ali tem um faixa marrom, ali tem um faixa preta. Então você percebe que você está iniciando, tem outras pessoas iniciando, porém você percebe que existem outros faixas pretas. Isso é o exemplo da pessoa que entra no primeiro período da faculdade, é um faixa branca. Só que ele vê o professor, que é um faixa preta, alguém que já se graduou em odontologia, em enfermagem, em direito. E essa pessoa já formada, já faixa preta, ela tem uma grande habilidade. E aí, essencial para mim poder crescer, para poder crescer, eu preciso admitir para mim mesmo. Eu sou incapaz nessa área de conhecimento, mas eu sou capaz como pessoa, porque eu sou determinado, eu sou resiliente, eu sou empático, eu sou focado, eu sou proativo. Então eu sou capaz. Essa é a minha identidade. Porém, quando eu avalio a minha habilidade, eu tenho que admitir, eu sou incapaz. Quando eu admito que eu sou incapaz nessa habilidade, eu trago um mapa. E esse mapa me diz qual é o percurso que eu tenho que fazer para me tornar capaz nessa área. Então eu passo a distinguir duas áreas: o ser e o fazer, que é a sua identidade e a sua capacidade. Como assim? Se você é focado, se você é determinado, se você é resiliente, se você é proativo, se você é um líder, se você sabe negociar, você tem uma boa oratória, comunicação e diversas outras habilidades, isso se refere às suas habilidades comportamentais, esse é o seu ser, que você pode produzir, que você pode incrementar. Quando você passa a fazer, que é agir no meio exterior, você começa a produzir, você começa a aprender, começa a gerar. E aí você passa para o terceiro nível, que é o ter. Então você vai ter sua casa, você vai ter amigos, você vai ter teu curso superior, você vai ter seu dinheiro, você vai ter seu celular. Só que a pirâmide da contemporaneidade é invertida. E as pessoas querem ter, depois fazer. E por último, ser. É aquela criança, é aquele profissional que quer ter o iPhone, quer ter o Galaxy, quer ter um MacBook. Só que ele não quer fazer na proporção para ter isso. Ele quer da forma mais fácil, da forma mais rápida. E ele não desenvolve o ser, que é uma pessoa determinada, que é uma pessoa focada, que é uma pessoa resiliente, antifrágil e assim por diante. Quando eu inverto essa pirâmide, eu percebo que tem uma distorção na realidade do mundo muito forte. As crianças precisam desenvolver a sua identidade, que é seu ser. Desenvolver a sua identidade, ela passa a fazer com mais empenho. Ela é, ela faz, e agora ela passa a ter. Ela passa a ter, ela passa a crescer. Silvana, meu amor, te amo muito. Então, Elogiado aqui a beça. amém. Então, meu amigo, assim, quando eu desenvolvo o meu ser, nossa, o mundo do fazer e do ter é questão de tempo. É questão de tempo. Aí sim eu vou ter um grande crescimento como profissional, eu vou ter um grande crescimento como pessoa. E aí eu fortaleço exatamente a minha jornada. Nossa, se tu me chamasse agora para fazer uma live, há 5 anos atrás, Charles, eu ia dar desculpa, eu ia empurrar para depois, eu ia gaguejar aqui, eu ia ficar tão tenso que não, vamos deixar para semana que vem, mês que vem, ano que vem. Hoje não. Quando eu comecei essa jornada, e parte dessa jornada eu fiz ao seu lado, que é uma grande bênção, eu percebi o quê? Que eu era capaz em muita coisa e eu era incapaz em muita coisa. Então eu comecei a desenvolver essas habilidades e comecei a topar desafios. Comecei a aceitar. Opa, Monkey falou aqui, fez um comentário. Depois nós vamos atrás, né? Vamos atrás. Sim, eu estou lendo aqui para guardar.
informação. Pode continuar, Diogo. Pois é, meu amigo. Aí vem que eu acho que é a grande redoma dessa nossa fala, dessa nossa perspectiva, é em relação à inteligência emocional. Meus amigos, vocês que estão aqui, que vão ver essa gravação, percebam que inteligência emocional é a grande raiz da prosperidade, do crescimento, da evolução. Esse momento da pandemia fez com que a gente mudasse a nossa perspectiva sobre a realidade. Nos fez desafios olhando nos olhos. Ei, você tem que se reinventar. Você tem que passar a fazer de uma outra forma. Senão você vai passar fome, você vai ficar desempregado, você vai passar necessidade. Muitas empresas cresceram, muitas pessoas cresceram, evoluíram, mas também eu tenho uma realidade obscura, triste, do outro lado. Muitas pessoas que não tiveram acesso à educação, a treinamento, seja das hard skills, seja das soft skills, nesse momento de pandemia, decaíram, desfaleceram. Primeira coisa, desfaleceram mentalmente. A pressão, o estresse, a ansiedade, a tristeza, tomou conta de tal forma que deixou essas pessoas incapazes. Incapazes de olharem o mundo com discernimento, refletirem, pensamento crítico. Agressividade é extremamente necessário. Desenvolver a agressividade. Não é ser violento, é ser agressivo. É ir para frente, é topar o desafio, é colocar o dente mesmo trincado, eu vou até conseguir, até conquistar. É ser agressivo. Não seja violento, mas seja agressivo. Vá, busque o que é seu. Treine, levanta esse peso. Se mantenha no ritmo na academia. Charles, o meu desempenho físico cresceu muito quando eu passei a colocar na prática as competências comportamentais. Meu amigo Charles, se eu pergunto para você, eu pergunto para qualquer pessoa que não tem estudo na área de educação física, na nutrição, se eu pergunto, o que uma pessoa pode fazer para ficar em forma? Nossa, Charles, todo mundo vai dizer. Faz barra, faz apoio, corre, faz isso, faz esteira. Todo mundo vai dizer uma coisa que tem que fazer. Só que qual é a realidade que nós vemos? Uma realidade de pessoas sedentárias. E o que vai fazer com que você vá para a academia, malhe, treine? É seu foco, é sua disciplina, é sua determinação. É sua proatividade, é sua estratégia. É isso que vai fazer com que você se mantenha treinando, malhando. Então, meu amigo Charles, quando eu dizia assim, não, hoje eu não vou treinar, hoje eu vou descansar. Epa, eu estou me entregando à preguiça. O que eu tenho que fazer? Tenho que me manter focado, tenho que me manter determinado. Eu tenho que ser agressivo, me manter no caminho, malhando, pulando. Ufa, depois eu vou estar cansado, mas eu vou estar orgulhoso. Eu vou ter conquistado um dia. Eu vou ter conquistado uma carga. Eu vou estar evoluindo pessoalmente e profissionalmente. É típico dos atletas, essa fala bem incisiva, quando a respeito de determinado, disciplina, foco. Isso é super válido no dia a dia. Eu acredito, Diogo, quanto mais uma pessoa não se conhece, mais vulnerável ela fica. Às Exatamente. pressões, aos ataques, tudo ela quer revidar, tudo ela quer, ou então quer fugir, só que não adianta fugir porque encontra mais à frente, aquilo que ela corre aqui encontrará mais à frente com certeza, porque estamos na grande plataforma que é a vida, com as Exatamente. surpresas dela, e aí a pessoa tende a afundar, tende a ruir, não tem estrutura para perdas, para decepções, para frustrações. Agora, por meio dessas soft skills, dessas habilidades, dessas competências, enfim, do autoconhecimento, as pessoas conseguem lidar melhor com esses desafios. Quais são as tuas palavras finais nessa live a respeito do tema? Qual tipo de mensagem tu queres reforçar? Bem, primeira coisa, eu quero agradecer esse convite, ter topado esse desafio, estar aqui falando, estar aqui conversando, é de fato
Skin the Game, que o Nassim Taleb ele traz. Ou seja, só vai crescer quem colocar a sua pele dentro do jogo. Só vai crescer quem entrar no campo para jogar. Então, para finalizar, a minha fala é: meus amigos que estão ouvindo, minhas amigas que estão ouvindo aqui essa audiência, entre no jogo. Comece a jogar. Você vai perceber que você tem muitas competências, mas também tem muitas incompetências. Vá jogando, vá buscando melhorar sua técnica, busque aprimoramento pessoal e profissional. Busque ler livros sobre habilidades técnicas e habilidades comportamentais. A partir do momento que você entrar no jogo e começar a jogar, sair da situação de espectador, aquela pessoa que só está lá no ginásio vendo, criticando, apontando, quando você desce para o jogo, você percebe que a realidade é diferente. Então, passe a conversar, passe a ouvir, passe a liderar, passe a se comunicar, passe a aprender de forma estratégica. Nós estamos aqui para tirar essa dúvida, na medida do possível, na medida das nossas capacidades. Não é não, Charlie? Dentro que nós somos competentes, Exatamente. nós com certeza vamos ajudar vocês a sanarem essas dúvidas e clarear um caminho futuro a ser percorrido, a ser traçado, para ser conquistado. Fica o meu grande abraço, fica o meu grande beijo para todos vocês. Diogo, gratidão gigante para ti. Eu realmente te quero como amigo porque eu não quero te provocar, não quero te irritar, porque é um cara desse, gente, faixa preta. Então não vai sobrar nem nada de mim. Se ele dá um golpe, pô, eu me rendo, eu jogo a toalha. Nem, joga a toalha logo, eu não quero confusão. Mas eu sou dócil demais. Eu sei que é. E eu tenho um amigo também, não sei se você se conhece. Eu já até fiz uma live com ele, inclusive foi sobre saúde física. Foi algo assim, a temática. Foi com o Isaac Fabiano. Ele também é corretor, é consultor, né? Imobiliário. Isaac Foi Fabiano, muito bom. Isaac, é. Você do se conhece, jiu-jitsu. olha aí, ó. Do jiu-jitsu? Ah, exatamente, exatamente. É. Ah, grande Inclusive, ele veio amigo. aqui ó, apresentando ele assim, professor de jiu-jitsu. Eu sempre fico zoando com ele nesse sentido. Ele frequenta a mesma igreja que eu frequento, que é a Igreja Batista Rio Novo, e eu chego perto, é, boa tarde, boa noite, rapaz, só pra zoar que eu fico fazendo isso. Isaac é 10. Ele foi meu aluno no curso de educação física. A gente se conhecia do jiu-jitsu. E ele foi meu aluno durante anos no curso de educação física. Muito feliz. É uma pessoa sensacional. Ele tem um conhecimento. Ele é faixa preta em karatê e jiu-jitsu. Já fez o método CIS, já fez diversos cursos. Já. E é uma pessoa. Nossa, Charles, é uma pessoa que vem crescendo. Vem crescendo. Eu fico É, muito feliz. Muito feliz por isso. verdade. Pessoal, sigam o Diogo aqui no Instagram. Eu te agradeço novamente, recebe meu abraço. Amora, que deve estar na live, acredito que sim, eu olhei ela entrando aqui. Um abração para ti, para vocês, toda sorte de bênçãos sobre esse casal maravilhoso. Em todas as áreas vocês sejam cada dia mais prósperos, abundantes, abençoados, plenos, satisfeitos, enfim, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante de bênçãos esteja continuamente sobre a vida de vocês. E, pessoal, essa live vai ficar salva aqui no meu IGTV e lá no meu canal no YouTube. Desde já agradeço a presença de todos, a apreciação, respeito. Peço também que compartilhem com outras pessoas. Se vocês puderem, tiverem permissão para isso, nos grupos profissionais de vocês. E recebam um forte abraço. Diogo, até nosso próximo encontro. Até já, meu amigo. Até em breve. Um beijão a todos vocês. Grande abraço e grandes bênçãos, meu amigo. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.